Olá, amores da Tia Lu, tudo bem? Boa tarde. Hoje nós vamos começar unidade 2 de português, tá bom? Página 24, se chama Trânsito Legal. E aí, nós temos um homem e 4 crianças andando numa faixa. Vocês sabem qual é o nome dessa faixa? Essa faixa se chama faixa de pedestre, tá? Ela existe para separar uma calçada da outra na rua, para você, ao invés de passar pela avenida, você passa em cima dessa faixa, tá joia? E aí nós temos os sinais de trânsito, né? Vermelho, verde, amarelo. Alguém sabe o que significa o vermelho? É para os carros pararem, né? Aí o pedestre pode passar. O amarelo, prestar atenção, e o verde, o carro pode passar. Quando abre para os carros, nós temos que parar. Quando fecha para os carros, aí nós podemos passar. Tá joia? E para onde que essas crianças estão indo? Você imagina? Pela roupinha, pela mochila, estão indo para a escola, né? E elas estão fazendo certinho, caminhando pela faixa. Então, nessa unidade, nós vamos ver um pouco sobre o que acontece no nosso trânsito, tá? E algumas coisas importantes, assim, para você guardar mesmo, para você gravar, tá joia? Então, vamos virar a folha na página 26, tá? Então, assim, o trânsito, o espaço nós dividimos com outras pessoas que podem estar a pé, de carro, motocicleta, bicicleta, né? Por isso que nós precisamos prestar muita atenção no trânsito, porque não tem só nós, pedestres, andando, né? Tem carros, tem motos, tem bicicletas também, né? Então, nós vamos ler agora a letra da canção Atravessando a Rua, tá? Prestem atenção. Criança, cuidado quando atravessar uma avenida ou uma rua qualquer. Olhe para o lado, olhe para o outro, para não ser atropelada. Ande somente pela calçada, ande contente sem se machucar. Muita atenção antes de atravessar, olhe o farol, espere o sinal fechar. Vermelho para os carros, você pode passar. Verde para os carros, você tem que esperar. Nunca atravesse se o farol estiver amarelo da cor do sol. Nunca atravesse fora das faixas, ela é o espaço de segurança, onde as crianças podem passar, onde os carros têm que esperar, tá? Então, nós aprendemos algumas coisas aí. Ó, vermelho para os carros, você pode passar. Verde para os carros, você tem que esperar, tá joia? É verdade? O sinal amarelo quer dizer atenção, o motorista deve diminuir a velocidade e parar? Sim, é verdade. Você pode escrever aí, tá? Sim, tá joia? Agora nós vamos para a página 27, jogo rápido. Primeiro, a letra da canção dá um alerta. Para quem é esse alerta? Para as crianças ou para os adultos? Para as crianças, né? Ele tem uma linguagem bem assim direta para as crianças. Ó, criança, cuidado quando atravessar. Ele já começa o texto dessa forma, tá? 2. Antes de atravessar a rua, o que é preciso fazer? Numere as cenas de 1 a 3 que mostram como devemos agir, tá? Então, ó, a cena número 1, você vai colocar um 1 mesmo no quadradinho, que tá certo. Ela tá parada, esperando o carro passar, tá? A cena 2, de número 2, o quadrinho, vai ser a última cena lá, ó. Ela olhou para um lado, depois ela olhou para o outro, para depois ela atravessar. Então, ela tá olhando para o outro lado. Então, lá você vai colocar 2. E a do meio, ela já tá atravessando a faixa. Então, ela já parou, já olhou de um lado, olhou do outro e tá atravessando. Então, ficou 1, 3 e 2. Tá joia? Nós sempre precisamos olhar de um lado e do outro quando vamos atravessar a rua. 3. Em qual dos lugares a seguir precisamos sempre andar? Nós
o lugar que fica mais seguro para nós irmos, por exemplo, para vocês irem para a escola? Pela calçada. Então, vai ser o primeiro quadrinho, você vai colocar um X, tá? O segundo é pela rua, então pela rua não. Nós precisamos andar pela calçada, tá joia? 4. Na letra da canção é dito também que é preciso observar o farol antes de atravessar a rua. Letra A. Se o sinal estiver verde para os carros, o pedestre deve esperar. Então, coloca o X no primeiro quadrinho. B. Se o sinal estiver amarelo para os carros, o pedestre deve esperar também, porque o amarelo é atenção. Tem motorista que atravessa no amarelo, tá? Então, você tem que esperar o sinal ficar vermelho totalmente para os carros. Então, esperar também no B, no primeiro quadrinho. Letra C. Se o sinal estiver vermelho para os carros, o pedestre, né, deve atravessar. Então, o X é no segundo quadrinho, tá bom? Virando a folha agora, página 28, tá? Momento ortografia. Encontro vocálico. Aqui eu vou ensinar para vocês o que é um encontro vocálico. O encontro vocálico, ele é o encontro de duas vogais ou mais, tá? Por exemplo, criança, cuidado quando atravessar uma avenida ou uma rua qualquer. Olhe para o lado e olhe para o outro. Essas palavrinhas que estão pintadinhas de preto, aconteceu aí com elas um encontro vocálico. Cuidado, ó, o U e o I. Depois, uma avenida ou o O e o U. Depois, outro, o O e o U também, tá? São quando duas vogais se encontram. E quais são as vogais? O A, o E, o I, o O e o U, tá? Agora copie as palavras destacadas nos quadrinhos a seguir, separando em sílabas. Então, nos 3 primeiros quadradinhos, você vai escrever aí cui, depois no outro dá, do, tá? Você separou as sílabas. Depois, no quadrinho do meio, você vai colocar outra palavrinha, ou, então ela vai ficar só num quadrinho, nesse quadrinho colorido. Depois, nos outros 2 últimos quadrinhos, você vai colocar outro, tá? Você vai separar a palavra outro. E o encontro consonantal é aí, o, u, tá? Depois, observe as sílabas nos quadrinhos coloridos. O que aparece em todas essas sílabas? O encontro das duas vogais, que é o que eu disse que são os encontros vocálicos. Então, o X é no primeiro quadrinho. Jogo rápido. Flauta. Então, você vai circular o A e o U. Sempre quando tiver junção de duas vogais, que é o encontro vocálico, você vai circular em cada palavra, tá? Flauta, o A e o U. Cenoura, o O e o U, você vai circular. Rei, o E e o I. Leão, o ão, tá? Tesoura, o O e o U. Biscoito, o O e o I, tá? Os encontros consonantais estão aí. Ou vocálicos, desculpa, consonantal vocês vão aprender mais pra frente, tá? Depois, na página 29, número 2, complete as palavras com os encontros de vogais, que são os encontros vocálicos. Então, tem essas sílabas aí, você vai completar o que falta, tá? Letra A, ameixa. Então, vai ficar o E e o I. Letra B, caixa. Então, vai ficar o A e o I. Letra C, peixe. Então, vai ficar o E e o I. Letra D, rouxinol, que é o nome de um passarinho. Vai ficar o O e o U. Letra E, baixo. Vai ficar o A e o I. F, primeiro. Vai ficar o E e o I. Letra G, na outra coluna agora de palavras. Faixa, vai ficar o A e o I. Letra H, coisas, então vai ficar o O e o I, tá? E meu, vai ficar eu, tá? J, outro, vai ficar o O e o U. K, vai ficar muito, vai ficar o U e o I.
E a última palavrinha, L, vai ficar ou, tá? Porque a palavrinha é outono, que é uma das nossas estações do ano, que é mais fresquinho, tá joia? 3. Leia o poema a seguir e sublinhe os encontros de vogais, que são os encontros vocálicos. Então, você também vai circular, pode circular que fica mais fácil com o lápis de lição mesmo, tá? Então, eu vou lendo, vou ler todo, depois nós vamos circular. Férias, que noite escura, que breu, cadê a lua? Pegou carona no rabo do cometa, foi brilhar noutro planeta, tá? Na primeira linha do poema, você vai circular na palavrinha que, o U e o E. Depois, na palavrinha noite, o e o I, tá? Depois, na segunda linha, o que de novo, o U e o E. Depois, breu, que é escuridão. Breu significa escuridão. Aí você vai circular o E e o U. Depois, na terceira linha, lua. Então, você vai circular o U e o A. Depois, na quarta linha, pegou. Você vai circular o e o U. Depois, na quinta linha, não tem nenhuma palavra. Aí, na penúltima linha, foi. Você vai circular o e o I. E a última linha, noutro. Então, você vai circular o e o U, tá bom? Aí, terminou. O texto terminou. Depois, 4. Quem sou eu? Veja o exemplo. Conserto sapato. Eu sou o sapateiro. Letra A. Vendo sorvete. Eu sou sorveteiro. Você vai escrever. B. Cuido do jardim. Eu sou jardineiro. Letra C. Entrego cartas. Eu sou o carteiro. Entrego leite. Eu sou o leiteiro. E vocês perceberam que todas essas palavrinhas que vocês escreveram, existe o encontro vocálico aí, que é a junção de duas vogais? Existe, né? Página 30 agora, tá? Hora da leitura. Nós temos uma tirinha aí. Tirinha é o texto que nós encontramos em gibis. Então, sempre que vocês veem uma tirinha, né, nós chamamos de tirinha, porque é um pedaço do gibi, tá? De uma partezinha de uma história de gibi, por isso que chama tirinha. Leia a tirinha. Então, no primeiro quadrinho tá assim, socorro, socorro. Aí no segundo, cabrum, que é o barulho de um trovão, né? E no terceiro, o Cascão tá falando obrigado pro Cebolinha porque ele trouxe um guarda-chuva. O Cascão é medroso? É, né? Muito. Principalmente porque ele tem medo de chuva. E aqui também no começo, no primeiro quadrinho, ele tava com medo de cair, né? Do galho quebrar e ele cair. E no segundo quadrinho, ele tava com medo do quê? Como ele escutou o barulho do trovão, ele falou, vai chover. Então, ele ficou com medo da chuva também, né? Então, quando o Cebolinha levou o guarda-chuva para ele no terceiro quadrinho, ele ficou o quê? Super feliz, né? Obrigado. Porque ele tinha mais medo de que chovesse e ele molhasse do que se ele caísse, né? Então, assim, no primeiro fala assim, por que Cascão estava pedindo socorro no primeiro quadrinho? Porque ele estava com medo de cair. Você vai escrever. 2. O que significa cabrum no segundo quadrinho? Barulho de trovão, tá? Cabrum significa barulho de trovão. 3. Ainda no segundo quadrinho, qual é a expressão no rosto de Cascão? Medo. Olha a cara dele lá, ó. Medo, susto, né? Ele tá com uma cara assim de apavorado. 4. O que aconteceu no último quadrinho? Começou a chover e Cebolinha entregou ao Cascão um guarda-chuva. Você vai escrever, tá? 5. Por que Cascão ficou tão aliviado e agradeceu Cebolinha? Porque ele tinha mais medo que chovesse do que de cair, tá? Aí você vai escrever. 31. Nós vamos aprender aqui o que são
onomatopeias. As onomatopeias são usadas muito em gibi. Nós vamos encontrar... Se você pegar um gibi aí da Turma da Mônica, dos super-heróis na sua casa, né? Ou lá na nossa sala de aula nós temos, você vai encontrar várias, tá? Ou de repente no jornal tem algumas tirinhas assim, pedaços de história em quadrinhos que lá vão aparecer. Olha aqui, ó. São alguns barulhos que nós ouvimos pela rua, no ambiente em que nós estamos, né? Em livros também, às vezes, aparecem as onomatopeias, mas elas são bem mais comuns em história em quadrinhos. Então, tem lá o barulho da buzina do caminhão, fom-fom, depois do carro, bibi, depois um carro passando rápido, vrum, ou acelerando, né? O cachorro latindo, ó, né? Então, assim, são expressões usadas para imitar sons e barulhos das pessoas, dos animais, dos objetos. Por exemplo, caiu um copo. Ao invés da história falar, ai, caiu um copo, então faz o barulho do copo quebrando, né? E cada barulho tem um som, então ele é escrito dessa forma. Então aqui eu quero que vocês circulem com lápis de lição todas as onomatopeias, todos os sons e ruídos que aparecem nessa cena. Então, você vai circular a palavrinha fonfon, bibi, vrum e au au, que é o latido do cachorro, tá bom? Nossa aula de português termina aqui hoje, tá joia? Um beijo, crianças. Fiquem com Deus.